Salve, rapaziada! Carrica aqui para analisar mais uma derrota do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. Mas antes de fazer minha análise, eu quero convidar você que está me acompanhando aqui nessa rede social a seguir a gente, curtir bastante, deixar seu comentário aqui no final a respeito dessa minha análise sobre a situação do Coritiba e, é claro, acompanhar as nossas jornadas e todo o nosso conteúdo do canal do Carrica. Gente, o Coritiba ontem perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e nem parecia o mesmo time que venceu o Operário na segunda-feira por 3-0. Um primeiro tempo muito fraco do Coritiba contra o Ceará, foi extremamente dominado pela equipe cearense, teve poucas saídas de bola, pouca inspiração, sentiu muito a questão no gramado, mas não é uma justificativa, até porque eu acredito, por exemplo, que o gramado do Couto na segunda-feira estava em piores condições do que do Castelão ontem, e isso não foi impeditivo para o Coritiba fazer uma excelente partida contra o Operário, mas parece que 4 a 5 dias depois o Coritiba voltou à mesmice, voltou o que era antes, pouca inspiração no controle do jogo, pouca inspiração no toque de bola, e foi aí no final da partida toque de caixa tentando fazer o gol de empate, e não foi suficiente. Se o Ceará tivesse mais competência na finalização, por conta dos erros e nas falhas defensivas do Coritiba, poderia ter feito 2, 3 gols. Mas esse resultado, ele reflete não só a falta de empenho desse elenco, a fraqueza dele, mas todo um cenário no qual o Coritiba está inserido hoje. Eu soltei num tweet ontem, logo depois da partida, que o Coritiba vivia um caos administrativo institucional. Muita gente perguntou, nossa, caos administrativo, Carrica, mas a SAF saneou as contas do clube, mas a SAF conseguiu organizar essa parte administrativa, conseguindo fazer que o Coritiba tivesse superávites importantes na parte financeira, não atrasasse mais salários. E por que institucional? Por que esse caos institucional? O Coritiba só não está jogando bem. Minha gente, o Coritiba não está jogando bem há mais de 1 ano e meio. Se a gente for ser bem sincero, há 11 anos o Coritiba não apresenta um bom elenco. Há 11 anos o Coritiba vive de quedas e voltas tímidas para a Série A. O Coritiba, desde o início da SAF até agora, é praticamente a mesma cartilha das últimas gestões. Se existe hoje, inclusive, superávit nas contas do clube, isso foi uma herança da antiga gestão associativa que teve como o Folador, o Jair e o Glyn como presidentes. E até pergunto se a Trecorp não está gerindo esses ativos de herança anterior ou se realmente está botando alguns centavos nos cofres do clube, ou só está tirando. Curitiba vive um caos administrativo, ao meu ver, porque a administração não é apenas pagar contas e deixar salários em dia, manter as contas bem saneadas. A administração também passa muito por manter um clube saneado competitivamente. O resultado de uma boa gestão se vê no gramado. É um clube de futebol. Quando você tem um CEO gerindo todos esses ativos e não consegue mostrar resultado há mais de 1 ano, conseguiu montar o pior time da história do Coritiba dentro de uma Série A e tem o pior início da história de uma Série B do clube, tá claramente, claramente a demonstração de que o Coxa não tem um norte administrativo claro ou que está dando resultado. Institucionalmente, pergunto, quem é o presidente do Coritiba hoje? Coritiba não tem um presidente da associação. A associação é importantíssima para fiscalizar e não tem. Por exemplo, no caso do Vasco, com a 777, o Pedrinho, como presidente do Vasco, pressionou na justiça e ganhou para que a 777 diminuísse o seu peso acionário dentro da SAF. Então, minha gente, Coritiba não tem presidente da associação. O gestor da SAF está sendo extremamente contestado. A Trecorp não demonstra que tem expertise para trabalhar com futebol. Sanear contas de qualquer empresa, qualquer instituição, nos moldes no qual foi vendido a SAF, é mais do que obrigação. É uma questão contratual, inclusive. Ou teria que ser pior. Ou a gente tinha que esperar que fosse pior. Que além do resultado pífio que o Coritiba está tendo em campo, teria que ter atraso de salários. Outro ponto importante que demonstra esse caos que o Coritiba vive, a gestão dos contratos. O Coritiba tem o segundo elenco mais caro da Série B e é um elenco pífio que está na 7ª posição. Não tem
um técnico efetivo ainda. Se não tem presidente da associação, mal tem técnico o Coritiba. Tá com interino até agora e não sabe quem que vai contratar, quem vai ser o novo técnico do Verdão. E as rodadas estão passando e o Coritiba não sabe qual vai ser o perfil técnico. Tem o Paulo Autuori agora, o William Thomas, que estão ali observando, tentando fazer alguma coisa, mas mal sabemos como vai ser o futuro do Coritiba para daqui 2, 3 semanas, quiçá daqui 2, 3 anos, como tem sido reiterado, que o Coritiba tem um plano de longo prazo. Plano de longo prazo é impactado com metas de curto prazo. E essas metas de curto prazo, o Coritiba está mostrando que não está cumprindo, ou cumprindo com 1/3 dessas metas. Né? A cobrança ela é muito maior para a Trecorp, porque a Trecorp prometeu em 10 anos 1,5 bilhão quase em investimentos para o clube, reforma de Couto Pereira, reforma de CT, tudo bem, só faz um ano e meio que a Trecorp assumiu, mas no que tange a parte de competitividade, de esporte, que impacta nos cofres do clube, é um trabalho abaixo da média, é mais medíocre que outros trabalhos péssimos que o Coritiba fez em termos de competitividade, por exemplo, na época da gestão do Samir Namur. Então a situação é muito séria, sim. Eu fui questionado nas minhas redes sociais por alguns torcedores falando que eu estava exagerando na crítica. Minha gente, outros times de eixo, por exemplo, não chegariam no nível que o Coritiba chegou por conta justamente de cobrança da imprensa e da torcida. Precisa pesar a mão, sim. Porque tem muito gestor no Coritiba e dentro da Trecorp que acha que pode fazer o que quiser e o que bem entende a qualquer momento e não precisa prestar contas. O Coritiba é uma instituição centenária, o Coritiba é uma instituição de grande torcida apaixonada. O Coritiba é uma instituição no qual a imprensa precisa e necessita que seja sempre uma instituição vitoriosa para que a gente possa fazer uma cobertura cada vez mais robusta. Então, esse discurso que tem sido feito de esperar mais um tempo, Coritiba vive há 11 anos de espera e o futuro nunca chega porque é gerido no presente por pessoas incompetentes. Então, minha gente, o resultado de ontem, a derrota para o Ceará, é só mais um ponto dentro de uma curva de fracassos no qual vive o Coritiba há 11 anos.